No Lições da Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre olhando pelos olhos de Jesus. Vamos descobrir como é que a gente pode olhar para as pessoas a partir da ótica de Cristo. É daqui a pouco, então não sai daí, o programa está imperdível. Seja muito bem-vindo ao Lições da Bíblia. Nós estamos aqui todas as semanas para estudar a Palavra de Deus através do nosso guia de estudos. O tema de hoje, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Nós estamos aqui numa temporada especial do Lições da Bíblia. O pastor Lanza não está conosco nessa temporada, já explicamos para você algumas vezes, mas estamos aqui fazendo um revezamento de pastores da Novo Tempo que moram aqui em Jacareí e por causa dessa pandemia podem se deslocar mais facilmente aqui nessa região. Hoje nós estamos com o pastor Jorge Ramponha, pastor Antônio Tostes, que a gente chama carinhosamente aqui de Toninho Tostes, me permita chamar de Toninho aqui no programa também. E a gente vai começar a estudar a lição, mas antes de estudar o tema da semana, nós vamos orar. Pastor Jorge, você poderia orar por nós, por favor? Claro, vamos orar. Nosso querido Deus, nós entramos mais uma vez na Tua presença para nos entregarmos a Ti, querido Deus. E agora que nós iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa nos falar de tal maneira que nós possamos sentir o impulso de Teu Santo Espírito, nos falando para que nós possamos ser mais amigos das pessoas e olhar nas pessoas da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Entregamos este estudo da Tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero começar a nossa conversa de hoje lendo o texto para memorizar do nosso guia de estudos. E já falando do nosso guia de estudos, se você não tem, você pode entrar em cpb.com.br e lá você vai procurar pela lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos, e você pode acompanhar. Tem em modalidade física ou também essa que eu estou usando aqui, que é a modalidade virtual, ou a modalidade em e-book. E o texto para memorizar está em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, o tema da nossa lição dessa semana, do nosso tema aqui do Guia de Estudos, é olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E eu já queria lançar, assim, essa pergunta. Como é que Jesus olhava as pessoas? Quem gostaria de começar? Eu vou deixar aqui o pastor Toninho começar. Vai, pastor. Como é que Muito Jesus obrigado, olhava as pastor pessoas? Jorge. A forma com que Jesus olhava as pessoas era a forma com que todos nós deveríamos olhar uns para os outros. Este é o verdadeiro sentido da lição dessa semana. E qual é o aprendizado? Como que Jesus tratava as pessoas? Jesus olhava para todas as pessoas como elas eram, em seus defeitos, com seus pecados e apesar dos seus pecados. Mas Jesus olhava para as pessoas como candidatas ao reino celestial. Pessoas que precisavam ser perdoadas, amadas e salvas. Então, para Jesus, não importava a etnia, a posição social, não importava a vida pregressa daquela pessoa, o seu passado. O que importava é que estava ali alguém por quem Jesus iria entregar a sua vida. E ele olhava para essas pessoas como alguém que ele veio para salvar, as amando nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Isso, e é bem diferente do que a gente faz com as pessoas, né, pastor Jorge? Geralmente a gente trata de maneira bem diferente as pessoas, esse olhar que a gente tem para o outro é diferente. Muitas vezes nós temos preconceitos com o ser humano, né, com as pessoas. E às vezes, como o pastor Toninho mencionava, né, às vezes esse preconceito tem a ver com religião, às vezes tem a ver com etnia, às vezes tem a ver inclusive com posição social também, né? Agora, uma das frases ao longo da semana que me chamou muito a atenção é esse amor de Jesus, sem importar o tipo de pessoa, sem importar de onde a pessoa chegou, mas como Jesus tentava buscar o melhor de cada uma das pessoas. Olha, a gente vai ver ao longo da semana pessoas difíceis, né? A gente vai ver pessoas que não tinham fé. A gente vai ver um ladrão na cruz do Calvário se entregando a Jesus, e Jesus preocupado na cruz do Calvário. Ou seja, ver esse Jesus preocupado pelas pessoas nos momentos mais terríveis, mais difíceis da vida de Jesus, me faz pensar na oportunidade que eu também tenho como cristão de refletir o caráter de Jesus na minha vida, tentando enxergar o melhor de cada pessoa. E é um desafio. Sim. É um grande desafio para mim, porque nós temos preconceitos, nós somos seres humanos, né?
A nossa vida de pecado, a nossa pecaminosidade faz com que a gente tente ver as pessoas através do lente do nosso orgulho e não através da nossa dedicação, como Jesus tinha, né? Jesus viu as pessoas através dessa lente, dessa ótica, desse prisma, que era justamente o sacrifício que ele iria fazer. Então foi através desse prisma que ele conseguiu enxergar as pessoas. E eu gosto sempre de dizer que Jesus via nos improváveis a probabilidade, né? Então, às vezes a gente está andando pela rua, ou pessoas que a gente conhece mesmo, a gente gosta de dizer, não, olha, esse aí eu acho que não se converte. Para esse não tem... É uma frase que a gente gosta de dizer, para esse não tem mais jeito. Mas quando a gente olha a partir da ótica de Cristo, e esse é um desafio, né, pastor Toninho? Ver a vida a partir da ótica de Cristo, e para isso a gente precisa conhecê-lo um pouco mais. É importante nós destacarmos o que foi mencionado aqui pelo pastor Jorge. Para mim, a grande lição que eu aprendi esta semana, que reforçou esse conceito, que deve estar presente na nossa vida como pastores e na vida de todas aquelas pessoas que se dizem cristãs, que seguem a Deus, é vencer as barreiras. O que nos separa das pessoas são os preconceitos, as barreiras, os mitos, por exemplo. Achar que uma pessoa rica, que uma pessoa bem-sucedida, um artista, uma celebridade, que uma pessoa como essa não vai aceitar a Cristo, não vai aceitar a Deus. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele entendia e sabia que lá no fundo sempre existe um vazio. A ausência de Deus produz um vazio na vida de qualquer pessoa. Quando nós agimos como Jesus agiu, sendo simpáticos, corteses, amáveis, quando nós buscamos entender as pessoas, ter empatia, nós abrimos um espaço e a oportunidade para vencer as barreiras e então fazer com que essas pessoas possam encontrar este Deus maravilhoso, a sua salvação e preencher esse vazio e trazer o verdadeiro sentido para a vida. E aí, a lição dessa semana, né, esse guia de estudos, ele traz vários exemplos de pessoas, como o pastor Jorge falou, que eram muito difíceis, né, improváveis de serem convertidas, e a gente vai estudar um pouquinho a história de cada um deles. O primeiro Agora, exemplo... pastor, desculpa, Claro, só mencionar um detalhe importante, indo e fechando, quem sabe, a ideia do pastor Tostes, que é o seguinte, é a oportunidade que nós temos de fazer missão. Sim. Porque o texto que você leu no início, né, que é o nosso texto para memorizar, né, porque a gente estuda a Bíblia tentando memorizar ao longo da semana. E é justamente o desafio que nós temos como cristãos, memorizar a palavra, né? É o chamado que Jesus faz para os discípulos, né? E para nós também, sermos pescadores de homens. E eu acho que esse aí é o grande propósito e o grande desafio da nossa lição. Porque, por que olhar as pessoas com o olhar de Jesus? Porque Jesus, ele via candidatos ao reino dos céus em cada pessoa que ele via, com a qual ele se relacionava. E esse é o grande desafio, porque não é só olhar para a gente ser simpático, não é só olhar para a gente, quem sabe, ver o melhor das pessoas. É ser simpático, é olhar como Jesus olhava com propósito. Sim. Ver essas pessoas como candidatos a serem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Porque essa é a nossa grande responsabilidade. Esse é o foco principal daquilo que a gente está estudando. E aí a gente vai enxergar as pessoas de uma forma diferente. Por quê? Porque não é já o que ele é quem ele será através de Jesus. Ele será um candidato. Para onde? Para ocupar um lugar lá na eternidade junto com Jesus. E isso aí é revolucionário, é uma explosão, né? Na nossa mentalidade, na nossa forma de enxergar a religião, inclusive, né? E aí a gente chega aqui nesse episódio da cura do cego de Betsaida, porque tem gente aqui que a gente nem sabe o nome, né? Os amigos desse cego, a gente não sabe, a Bíblia não menciona o nome deles, mas eles levaram aquele homem que era cego a Jesus e aconteceu uma revolução. Pastor Toninho, o senhor pode fazer um resumão dessa história para a gente e começar a tirar algumas lições missionárias para a gente dessa lição, dessa história? Você já mencionou algo importante, pastor Felipe. Os amigos o levaram a Cristo. E o texto bíblico destaca dois aspectos importantes. Eles levaram aquele homem a Jesus e eles rogaram que Jesus o abençoasse, que Jesus o curasse. A primeira lição que nós temos que entender e que temos que aprender é o papel dos amigos. Aliás, o verdadeiro amigo é este. Sim. É aquele que conduz uma pessoa para Deus. Inclusive, o tema do nosso guia de estudos é Fazendo Amigos para Deus. E amigos geram amigos. Então, este
esses amigos levaram aquele cego até Jesus, e então o que eles fizeram? Pediram que Jesus o curasse, eles suplicaram para que Jesus pudesse atender a necessidade daquele homem. E aqui é algo importante, nós temos que ir a Deus com as nossas necessidades e apresentá-las ao Senhor, não importa qual seja a necessidade. E Deus vai atender os nossos pedidos segundo a sua infinita sabedoria. E muitas vezes, pastor Felipe, as pessoas não terão oportunidade de conhecer a Deus se ninguém levá-las até Deus, se ninguém abrir a Bíblia para falar com elas, se ninguém bater uma porta para oferecer uma oração, uma palavra amiga. E nós precisamos ser mais sensíveis e entender que nós devemos ser amigos de todas as pessoas, não apenas as pessoas que nos agradam, aquelas que frequentam a nossa igreja, o nosso círculo social, que professa a nossa fé. Pode ser alguém que mora no prédio onde a pessoa vive, na sua rua, no seu local de trabalho. Nós temos que ser amigos dessas pessoas e nós iremos fazer isto levando essas pessoas a conhecerem a graça e o amor de Deus que pode satisfazer as mais profundas necessidades. E a gente não vê aqui no texto bíblico o cego pedindo para ser levado para Jesus, né? Pode ser que tenha acontecido ou não, o texto bíblico não deixa isso claro, mas a ideia que nos passa é que aqueles amigos que levaram para lá, eles conheciam o benefício de se levar alguém para Jesus, o que nós também, que já conhecemos a Bíblia, conhecemos já. Né? Nos diz também muito da fé deles, né? Sim. Eles já conheciam Jesus e eles sabiam que o único lugar onde um cego poderia estar para recuperar a visão, a vista, era perto de Jesus. Isso aí é sensacional. Agora, eu estava pensando no seguinte também, que a nossa guia de estudo diz que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas os 25 milagres registrados na Bíblia, no Novo Testamento, mais da metade foram amigos ou familiares que levaram as pessoas até os pés de Jesus. E como o pastor Toninho estava mencionando, a responsabilidade que nós temos de levar as pessoas que estão precisando de Jesus. E olha, o fato do pastor Mark Finley usar essa história no início, o autor, né, da lição, o fato dele usar no início da lição um personagem da história bíblica, cego, também nos diz bastante. Sim. Por quê? Porque o cego, ele não consegue enxergar o caminho sozinho. Ele precisa de alguém para ir, para andar. Por quê? A vida dele é escuridão. E quantas pessoas que não sabem que precisam de Jesus, que muitas vezes estão sumersos nas suas próprias teorias, né? Nas próprias filosofias, e às vezes nem precisam de Jesus, estão bem como eles estão. E aí chega um familiar que começa a orar, aí chega um familiar que começa a clamar, como diz o texto bíblico. Olha, pastor, na minha família eu tenho uma situação também na qual um dos meus irmãos um dia me disse assim: olha, Jorge, você é pastor, mas eu quero te confessar uma coisa. Eu estou começando a ficar ateu. Eu estou começando a não acreditar em Deus. Isso bateu pesado em mim, né? Sendo pastor, sim, foi uma coisa assim que me abalou bastante. Aí eu comecei a orar por ele e comecei a clamar de uma forma diferente. Por quê? Eu sentia que alguém que tinha conhecido a Bíblia, alguém que conhecia de Jesus, agora estava começando a descrer. Isso levava a que ele tivesse uma cegueira espiritual, que já não conseguia chegar a Deus da forma que Deus era. E aí eu disse, eu preciso orar. E com o tempo, orando, mandando mensagens, aí a coisa começou a mudar, inclusive na vida dele, né? Mas a minha responsabilidade qual era? Clamar, orar por alguém que estava começando a ficar cego. Da mesma forma, esse cego aí da Bíblia, ele precisou de alguém guiando os passos dele até Jesus. Interessante, né? Tem um teólogo que fala das ações parabólicas de Cristo. Os milagres de Jesus, eles eram como se fossem parábolas encenadas. E a gente consegue ver isso aqui, né? Porque o fato de um homem que era cego e ele deixou de ser cego, não no primeiro passo, ele teve que ter mais de um passo nisso, né? 2 toques, né? 2 toques, é bastante interessante. Agora, antes da gente entrar nessa questão dos 2 toques, pastor Toninho, eu quero levantar uma bola aqui para o senhor, que eu sei que o senhor gosta. Sim. Não só da bola, você também é bom de bola, mas do assunto, que é o assunto da oração. Porque o texto diz que eles
levaram a Jesus e rogaram a Jesus por aquele homem. Qual seria a importância da gente orar pelas pessoas que nós queremos que conheçam a Jesus? Eu gosto de dizer que a oração é o exercício do nosso livre-arbítrio. É o nosso direito de escolha de querer receber a bênção de Deus. Porque Deus, Ele está ao lado querendo abençoar todas as pessoas. Todas. Deus, Ele é generoso, Deus é misericordioso, Deus quer estender a sua graça. Nós conhecemos um verso clássico das Escrituras, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entraria em sua casa e cearei com ele. Esse ato de abrir a porta é o exercício do direito de escolha, do livre-arbítrio. Quando nós oramos, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, dizendo para Deus que queremos estar em seus braços. E quando nós oramos por outras pessoas, nós também estamos criando uma atmosfera para que o Espírito Santo possa atuar na vida de alguém. É claro que a decisão de aceitar ou não é individual, mas a nossa oração vai proporcionar um ambiente para que esta pessoa possa entender que existe algo batendo à porta do seu coração. A oração é fundamental. Neste processo de transformação de uma vida, 2 aspectos são imprescindíveis: a comunhão com a palavra e a oração. Através da oração nós teremos sabedoria, unção do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. E através da oração nós vamos abrir um canal de comunicação entre nós e Deus para que as suas bênçãos sejam abundantes em nossa vida. E devemos fazer isso não apenas por nós, mas por todos aqueles que estão estudando a palavra do Senhor. A oração é tremenda, né? A oração é essencial. E você que está aí em casa nos assistindo, você tem também que seguir o exemplo dos amigos desse cego aqui lá de Betsaida, que levaram o amigo a Jesus e oraram a respeito desse amigo falando com Jesus. Quando a gente faz isso, os efeitos são muito grandes. Como foi dito aqui, a decisão é da pessoa, mas esse é o nosso trabalho. E a gente vai continuar tratando desse assunto depois do intervalo, tá? Não sai daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o seu Lições da Bíblia, estamos aqui nos aprofundando nesse conceito de pregação do Evangelho, mas especialmente no conceito de olhar para as pessoas como Jesus olhava. Isso faz toda a diferença, não é? E a gente está aqui conversando com os nossos convidados, pastor Jorge Ramponha, pastor Toninho Toches. E pastor, as pessoas querem lhe conhecer um pouco melhor. O senhor poderia falar aí para a gente como foi a sua trajetória ministerial até aqui e quais são as suas funções aqui? O senhor é o diretor-geral da Rede Novo Tempo. O que isso significa? Com prazer, pastor Felipe. Talvez vocês já me conheçam, vários do programa Saldo Extra, que eu apresentei durante vários anos na TV Novo Tempo. Eu quero dizer para vocês que o Saldo Extra continua. Ele migrou da TV para a nossa plataforma NT Play e você pode encontrar lá aquelas dicas importantes para que você cuide bem das suas finanças. Eu estou trabalhando para a Organização Adventista há vários anos, pastor Felipe, e completei 10 anos de serviço aqui no Novo Tempo como diretor-geral e tenho a solene e grande responsabilidade de coordenar as atividades que nós desenvolvemos para a TV, para a rádio, para a internet. Graças a Deus temos uma equipe excepcional, como os meus colegas que aqui estão, e temos feito um grande trabalho. E eu agradeço porque você está ao nosso lado e sempre orando por tudo aquilo que nós fazemos aqui. Obrigado, pastor Toninho, que é muito bom ter vocês aqui. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema da lição, porque a gente estava conversando no outro bloco, terminou conversando sobre essa cura do cego, né? O cego de Betsaida. E a Bíblia diz que ele foi curado em 2 etapas, ou com 2 toques. O que a gente consegue aprender com isso? Pastor Jorge, começa aí a falar um pouco sobre isso, depois, pastor Toninho, o senhor pode complementar. Uma das coisas que me fez pensar em relação com esses 2 toques, né? Porque Jesus leva o cego de um lugar para outro e ele dá esses dois toques, né? Uma das coisas que me fez pensar, inclusive estava procurando aqui, tem uma citação muito interessante na parte aqui auxiliar, né? Para a gente, do resumo da lição também, que eu oriento para que os nossos amigos, telespectadores possam buscar também, mas é interessante que o cego ele não viu tudo claro de uma vez, né? Ele diz, Jesus pergunta para ele, e aí, você está conseguindo enxergar? Ele diz, vejo os homens como se fossem árvores, ele diz, né? Então aí Jesus dá o segundo toque e aí ele começa a enxergar, né? Então assim, eu estava pensando bastante neste assunto desse segundo toque. Por que Jesus precisou de um segundo toque para essa pessoa quando Jesus, pela palavra, poderia ter feito o milagre, né? Por quê?
E aí eu pensei bastante na questão da nossa fé. E a questão da fé daqueles que tinham trazido o cego até Jesus também. Porque a gente já mencionou, né, que eles clamaram, eles chegaram até Jesus levando o cego, mas ao mesmo tempo eu estava lendo bastante sobre esse assunto de fé. Embora o cego chegou até Jesus para ser curado, né, trazido pelos seus amigos, nenhuma fé é cega completamente. Ou seja, Jesus dá evidências para a gente em relação com os milagres que Ele pode dar, conforme a nossa fé pode aceitar também. Então, esse segundo toque que Jesus deu no cego, querendo ou não, foi uma oportunidade do próprio cego que tinha sido trazido até Jesus, ele também acreditasse que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Então, foi uma oportunidade que o cego teve de realmente aceitar o milagre de Jesus na sua vida. Pastor Toninho, sua visão aí sobre esse segundo toque. Nós podemos aqui alcançar algumas aplicações, né? Encontrar algumas aplicações. Talvez Jesus quisesse transformar aquela experiência um pouco mais confortável, né? Porque quando a gente sai das trevas, do escuro e vai para o claro, isso pode trazer um certo desconforto à vista. Imagina para aquele cego, né? Então, talvez tenha esse objetivo também. Uma outra aplicação que é muito importante é que ele passou a observar homens como se fossem árvores, uma visão superficial. E aí entra uma aplicação espiritual, que talvez nós não sejamos cegos de forma literal, mas talvez precisamos clarear a nossa visão em relação ao que as pessoas realmente são. Não enxergá-las superficialmente, mas enxergá-las de verdade. Então, esta cura progressiva mostra que todos nós precisamos crescer na forma como nós vemos o nosso próximo e vê-los de uma forma real, de uma forma plena, de uma forma completa, não superficialmente. E algo importante também é que essa transformação, a cura espiritual, ela não é algo que vai acontecer de um dia para o outro. Então, esta cura, nesses dois toques, mostra que o processo de transformação da vida de uma pessoa, ele pode acontecer em etapas. Sim. E nós precisamos entender isto quando vamos trabalhar com alguém. Sermos perseverantes, pacientes, não desistirmos e entendermos que esse processo de transformação, ele vai acontecer na vida de uma pessoa e talvez leve algum tempo. Existe um verso muito lindo na Bíblia, diz que a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse processo de uma conversão pode não acontecer de uma hora para outra. A cura pode vir em 1, 2, 3, 4 toques e nós precisamos ser pacientes quando estivermos levando alguém para ser curado por Deus. Olha, isso é muito importante, né? Porque às vezes nós somos muito imediatistas, né? A gente quer a coisa para logo. E se o meu parente, o meu amigo não aceitou Jesus como eu acho que ele deveria aceitar... Ou não mudou alguma coisa, não né, mudou, que a gente esperava. Exatamente. Né? Não, ele continua tendo esse mau hábito, então eu vou abandonar. E a gente vê aí que Jesus, ele insistiu e deu esse segundo toque, né? Vamos aqui para uma próxima história que a lição nos trouxe, que é a história bíblica da mulher samaritana. Nós temos aí todo esse contexto histórico dos samaritanos, essa briga entre os samaritanos e os judeus, que já vinha de séculos antes, né? Lá no exílio, em 722, já existia uma semente dessa separação, e quando chega ali na época de Jesus, eles são inimigos declarados, né? Os judeus não se davam com os samaritanos, e aí você vê Jesus não só marcando a rota da viagem por Samaria, como se aproximando de um samaritano, e esse samaritano é uma mulher. Pastor Jorge, quebrando paradigmas. O que a gente pode tirar dessa lição, dessa história aí? Olha, Jesus foi intencional, completamente. Ele foi até onde a mulher estava precisando. Estava precisando de alguém e estava precisando especificamente de Jesus. Então, vamos ser bem diretos em relação com esse assunto. Jesus, nesse momento, se preocupou muito com as diferenças culturais, étnicas, geográficas e até religiosas da época. Tanto assim que ele escolheu aquele caminho, escolheu esse lugar para ter um encontro pessoal com Jesus e para com a samaritana, Jesus com a samaritana, e ao mesmo tempo para deixar um ensino muito importante para os seus discípulos também. Por quê? Porque os discípulos, eles realmente estavam infectados com o vírus
do preconceito daquela época. Então, não era só a religião, não era só uma questão étnica, era uma questão, inclusive, ela era mulher. Sim. E para eles, esse foi um impacto terrível na sua própria cultura. Agora, vendo ou enxergando as coisas do lado da mulher, né? A mulher também tinha preconceitos em relação com Jesus. Porque quando a gente vai no livro de João, capítulo 4, a gente vê que a mulher pergunta e diz, olha, você sendo judeu, está conversando comigo? Olha, alguma coisa errada está acontecendo aqui. Vocês judeus não conversam com a gente. E ela viu algo diferente em Jesus. E foi isso que fez com que a atenção da mulher seja captada de tal forma que ela estivesse predisposta para ela aceitar a mensagem que logo chegaria. Esse olhar, voltando na questão do olhar, esse olhar diferente de Jesus para com as pessoas, e não era um olhar diferente em relação de um homem para uma mulher, era um olhar de um salvador para alguém que estava precisando de salvação. E esse é o ponto radicalmente espiritual e transformador nesse aspecto. Jesus conseguiu chegar, atingir o coração dessa mulher com esse olhar especial, porque essa mulher precisava. O senhor falou uma coisa muito interessante, que Jesus estava fazendo um milagre na vida da mulher, mas ele também estava fazendo um milagre por tabela na vida dos discípulos, Sem dúvida. Porque ele estava ensinando lições espirituais. E, pastor Toninho, às vezes nós levantamos como cristãos barreiras, né? Barreiras étnicas, barreiras econômicas, barreiras sei lá o quê, para não pregar o evangelho para as pessoas, porque a gente acha que não merece. O que o senhor consegue aprender com essa lição de Jesus e a mulher samaritana? Pastor, aqui existem várias lições. Em primeiro lugar, o que já foi dito aqui, Jesus foi ali intencionalmente. Os judeus não passavam por aquele caminho para irem de Jerusalém para a Galiléia. Eles passavam por outro caminho para não ter que cruzar com os samaritanos devido à intriga e o preconceito que existia entre esses dois povos. Então, Jesus foi ali intencionalmente. Ele aproximou-se do poço para tomar água, que ele estava com sede. Jesus poderia matar a sede de outra forma, ele era o rei, o criador de todas as coisas, mas ele foi ali e deu uma oportunidade para aquela mulher. Interessante, se Jesus tivesse oferecido alguma coisa, ela não teria aceitado, porque a forma com que ele se apresentava, a sua aparência, a sua forma de falar, demonstrava que ele era um judeu. Mas o que Jesus fez? Jesus pediu água. Pediu alguma coisa. E a água era considerada um dom de Deus, um presente de Deus. Ninguém negava água para ninguém, não importa para quem fosse. Então Jesus deu uma oportunidade. Ele criou um canal de comunicação, porque sabia que aquela mulher não iria deixar de atendê-lo. E aí Jesus faz o quê? Jesus oferece aquilo que ela precisava. Jesus sabia que aquela mulher vivia em pecado. O fato dela estar na hora sexta, que correspondia ao meio-dia, buscando água, mostrava que ela não queria ser vista pelas outras mulheres, porque aquele não era o horário. Normalmente as mulheres iam buscar água em um horário onde o sol não estava tão quente. E por que ela estava ali? Porque ela tinha um problema. Ela vivia em pecado. Então Jesus dá a oportunidade, Jesus abre um canal de comunicação e Jesus então mostra para aquela mulher que ele estava ali para oferecer algo muito maior do que a água que ela buscava no poço. Jesus tinha água viva para perdoar o seu pecado, para curar a sua vida. E é algo muito importante que nós devemos aprender. Quando nós levamos a palavra de Deus para alguém, nós devemos fazer como Jesus fazia. Jesus não olhava para as pessoas naquilo que elas eram, mas naquilo que elas poderiam se tornar quando recebessem a água viva. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que aconteceu na experiência dessa mulher? Ela aceitou a Jesus, recebeu a Jesus. E ela foi para onde? Contar aos outros. Notem o que diz agora no verso 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos creram em Jesus pelo testemunho de uma mulher. Quando alguém aceita Jesus Cristo, Jesus não quer apenas salvar esta pessoa, mas Jesus quer que essa pessoa se torne um discípulo, uma testemunha, a dizer qual foi o grande benefício que Jesus trouxe para a sua vida. E quando nós compartilhamos a nossa própria experiência, nós estamos usando a mais poderosa ferramenta
para levar pessoas a conhecer o amor de Deus, quando falamos da transformação e da cura que Deus trouxe para a nossa vida. Jesus nos deu uma aula de missiologia aqui, né? Porque, veja, ele se aproximou de alguém que pensava completamente diferente dele, né? E a gente às vezes tem uma certa barreira de se aproximar de pessoas que nós sabemos que pensam diferente de nós. Mas quando a gente olha para Jesus... nós criamos as barreiras. Exatamente. A gente olha para Jesus, eu queria que o senhor desenvolvesse esse tema agora, porque a gente olha para Jesus, a gente vê assim, olha, Jesus se aproximando de um inimigo intelectual do seu povo, mas ele se aproximou porque ele tinha uma mensagem que estava acima das divergências intelectuais. Eu às vezes fico preocupado, pastor, quando nós no cristianismo, sem falar de uma religião específica, né? Mas no cristianismo, nós começamos a discutir com algumas pessoas criando barreiras. E hoje na internet, nós temos muito disso, né? Essa questão política, né? Ou me parece que tem que ser assim, ou eu apoio esse aqui, aquele outro lá. E aí começa a ficar meio uma dicotomia em relação com o olhar de Cristo para as pessoas que pensam diferente do que eu e a responsabilidade missional que nós temos. Porque esse é o fato. Ou seja, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para ser nada mais e nada menos do que o reflexo do caráter de Jesus para que outras pessoas sigam o caminho de Jesus. Agora, se eu começo a me preocupar por quando chega o momento de discutir ou de apresentar as minhas ideias, me preocupar por ser o vencedor em algum tipo de discussão ou em algum tipo de apresentação ideológica, e essas questões ficam por em cima da questão missional, ou seja, ver nos outros candidatos ao reino dos céus, aí é perigoso, porque eu perco a eficácia do meu testemunho pessoal. Por quê? Por causa de vencer, quem sabe, numa discussão que nem faz sentido. Porque às vezes a gente nem se coloca de acordo em questões. Quando a gente começa a discutir de música, política e futebol, né? Aí a gente pode estar correndo o risco de ganhar inimigos em vez de fazer amigos, né? E Jesus nos ensinou isso de uma forma poderosa. A missão está por em cima daquilo que eu penso das pessoas ou muitas vezes das minhas ideologias, mesmo as minhas ideologias estando certas ou estando corretas, né? Então, muito cuidado. E só para fechar o meu pensamento aqui, na lição da segunda-feira, diz o seguinte, tem uma citação do livro Sinais dos Tempos, do ano 1892, de Ellen White, que disse assim: aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Não diz pelos preconceitos humanos, diz pela compaixão divina. E eu penso, como a gente faz para criar isso no nosso coração? É só o Espírito Santo chegar no nosso coração, para enxergar o que está por trás desse coração que precisa de salvação, né? E é interessante que Jesus não deixou de apresentar a verdade que aquela mulher precisava ouvir, né? Depois que ele faz todo aquele seu método de aproximação e ele ganha a confiança da mulher, ele vai firme onde a mulher precisava, né? Ele diz, olha, você é isso, seu pecado é esse, e a gente aprende muito com isso, a gente vai continuar discutindo isso, mas a gente vai discutir depois do nosso intervalo, tá? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso Lições da Bíblia. Voltamos com Lições da Bíblia, nós já estamos no último bloco, passa muito rápido, não é? Mas estamos continuando aqui conversando a respeito dessa temática de olhar para as pessoas pelos olhos de Cristo, ver as pessoas como Cristo via. Mas antes da gente voltar para o nosso tema, eu queria conhecer um pouquinho mais do nosso convidado aqui, pastor Jorge Ramponha. Nos fala um pouquinho da tua trajetória ministerial, você que é o diretor da TV Novo Tempo e da TV Nuevo Tiempo. Fala um pouquinho dessas suas atribuições, de onde você vem, onde você nasceu, essas coisas todas. Bom, faz 8 anos já, estou completando agora, daqui a pouco, 8 anos que estamos morando aqui no Brasil, né? Eu iniciei o meu ministério no Paraguai, daí fui para a Argentina, passei por vários trabalhos da igreja, né? Mas fui capelão de colégio, fui pastor de igreja, fui diretor de jovens também, né? Numa área
da igreja, bem interessante. E agora faz 8 anos já, 7 anos e meio já, né, que estou trabalhando aqui. Feliz de estar trabalhando aqui. Bom, apresentamos programas, cuidamos de alguns programas também e vamos fazendo com que o dia a dia da TV, tanto no português quanto no espanhol, né? Nós temos 5 centros no mundo hispano, nós temos uma TV em espanhol também. Os nossos telespectadores aqui não conhecem muito, né? Mas, pastor, aqui nós falamos 2 idiomas e é sensacional ver o poder de Deus atingindo tantas pessoas, né? Através do conteúdo que é feito aqui na TV, no rádio, na internet também. Então, assim, feliz de estar por aqui e servindo o Senhor como pastor, né? De uma forma diferente. Que bom ter vocês aqui. Vamos continuar no estudo do nosso guia de estudos aqui, porque eu quero puxar aqui um fio da nosso tema aqui, que é de Atos 1:8. Aquele texto muito conhecido que diz: "E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra." Veja, o ponto de partida que esse texto aqui nos apresenta é pregar para aqueles que estão mais próximos de nós. E veja, eu acho que vocês já sentiram isso, mas eu sinto isso todo dia, que é o desafio de pregar para quem está próximo de nós, quem está dentro de casa ou da nossa família. Pastor Jorge, como o senhor vê essa questão de pregar em Jerusalém, Jerusalém representando esses que estão mais próximos de nós? Era o lugar onde estavam, né? Onde eles estavam esperando, né? Jesus esteve com eles 40 dias após a sua ressurreição e ele diz assim: esperem aqui. E eles ficaram um tempinho esperando que o Espírito Santo chegasse para transformar o coração deles. Então Jesus diz: é daqui que vocês vão começar. Então, missão sempre começa no lugar onde a gente está. Às vezes nós esperamos, nós oramos, nós queremos. A missão é ir para um outro país, para um outro lugar, para um outro continente, né? Não, a missão é onde a gente está. E aí começa a missão. E é sendo responsável com o meu testemunho pessoal para as pessoas que estão perto de mim, né? Aí a lição vai falar sobre André, né? Que ele era, assim, realmente ele era um profissional em dar testemunho, em levar pessoas para Jesus. É interessante a ênfase que é feita na lição. Ele era um levador de pessoas para Jesus, mas ele cumpria a missão, iniciava a missão onde ele estava, né? Ele não esperava uma melhor oportunidade. Nós, às vezes, esperamos melhores oportunidades. A melhor oportunidade para levar alguém para Jesus é agora. Você falou que foi líder de jovens, né? Eu também fui líder de jovens um tempo, e eu via muitos jovens dizendo assim: pastor, eu sonho em ser missionário na África, eu sonho em ser missionário na Índia, sei lá onde. Eu sempre dizia uma coisa: olha, começa pelo teu vizinho. Não adianta querer ser missionário lá do outro lado do mundo se quem está perto de você não recebe. Agora, pastor Toninho, eu sei que o senhor é um homem muito família, assim, o senhor se preocupa com esse assunto mesmo. Quais seriam os requisitos para que eu pregue para quem está perto de mim, me conhece tão bem? Porque na família não adianta só falar, não é, pastor? A responsabilidade dentro de casa é muito maior. Sim. É muito mais difícil ser um pastor dentro de casa do que fora. Sim. É mais difícil para mim ser um pastor na minha casa, onde eu vivo com a minha esposa. Hoje a minha filha está fora, mas viveu muito tempo com a gente, está sempre lá em casa, porque lá elas me conhecem profundamente. Não é fácil, né? Não é difícil. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas é possível. Sim. O caminho, acima de tudo, é o testemunho pessoal. Eu digo isso pela experiência própria. Foram anos e anos para que meu pai se convertesse. E meu pai se converteu principalmente pelo testemunho da minha mãe, que foi fiel a ele, foi leal, suportou situações difíceis. E muito mais importante do que abrir a Bíblia para o meu pai e ficar argumentando com ele sobre os princípios da Bíblia, sobre as nossas crenças, nós demonstramos isso através do nosso exemplo. Principalmente pela minha mãe, porque os filhos saíram de casa, mas a minha mãe ficou. E a vida de dedicação ao meu pai, de amor genuíno, fez com que meu pai entendesse que os nossos princípios eram muito mais do que uma religião, era uma fé genuína e verdadeira. O testemunho pessoal dentro de casa, vivendo aquilo que nós pregamos, será o instrumento para transformar a vida daqueles que vivem ao nosso lado. E juntamente a nossa vizinhança, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim: para ser um verdadeiro missionário tem que abandonar a sua cultura, né, como foi mencionado aqui, para outro país.
E é bacana, eu gosto de ver jovens que dedicam as férias, dedicam um ano de sua vida, que trabalho lindo, maravilhoso. Aqueles que deixam, como eu mencionei, a sua cultura e o seu país, mas o chamado de Deus é para nós pregarmos onde nós estamos, em casa, no trabalho, na sala de aula, na nossa rua, no condomínio, aonde a pessoa vive. E quando ela é simpática, cortês, amiga, gentil, cumprimenta as pessoas, ela vai então criando uma atmosfera para gerar a confiança e abrir possibilidades e gerar oportunidades para que se pregue o Evangelho. Talvez alguém encontre, né, com aquela pessoa no mercado, no caixa do supermercado, lá na padaria, tantas vezes. Seja simpático, seja cortês, seja amigo, porque no dia que você chegar para apresentar um convite para ir à igreja ou para apresentar uma mensagem bíblica, certamente o fato de você ter sido simpático, amigo, cortês, educado, vai fazer com que a pessoa pare para ouvi-lo. Então, para mim, duas coisas importantes: testemunhar da fé e gerar um ambiente propício para levar a palavra do Senhor. Verdade. O senhor falou do André. Posso levantar essa bola aqui? Depois o senhor pode continuar falando o que você ia falar, mas às vezes a gente tem a impressão assim, não, pregar para quem está perto de mim não é uma grande coisa. Mas veja, André, ele trouxe a família e a partir da família dele, multidões de pessoas conheceram a Jesus. Então, não importa se é uma pregação para uma pessoa aqui ou para uma multidão, né? Não, e uma coisa interessante que é o seguinte, o André ele tinha a capacidade de, ok, vem aqui comigo, eu te abraço, tá? É o seguinte, não sou eu vou te levar àquele que vai resolver, eu vou te levar perto daquele que você tem condições de ajudar, né? Por exemplo, o menino, né, com os pães e os peixes também, né? Então, assim, ele tinha essa capacidade de enxergar nas pessoas e dizer assim, olha, essa aqui é uma oportunidade, eu vou fazer alguma coisa com essa pessoa aqui, né? Então, assim, é interessante na outra história que aparece registrada no João 12, né? Sim. Isso, onde aparecem os gregos também, né? Que eles chegam, os gregos chegam, um grupo de gregos chega e diz, olha, nós queremos conhecer Jesus. Bom, vamos lá, eu vou levar com Jesus também, né? Então, ele tinha essa capacidade, ele sempre estava antenado, sempre estava atento para que, olha, esse é o caminho. As pessoas chegam até mim, com tudo aquilo que o pastor mencionou, né? Chegam até mim para quê? Para eu levar para Jesus. E uma coisa interessante que eu queria mencionar, pastor Felipe, é provável que a minha vida seja a única Bíblia que muitas pessoas possam ler. O que isso significa? Não adianta muitas vezes querer ensinar a Bíblia se eu não estou vivenciando o que a Bíblia diz. Então, pastor, eu fiquei emocionado com o testemunho da sua mãe, né? Alguém que por muitos anos acabou sendo a Bíblia que seu pai estava lendo todos os dias, porque provavelmente ele não lia a Bíblia, né? Mas ele estava lendo a vida da sua esposa. E foi isso que fez, né, dia após dia, que Jesus chegasse a tocar o coração, né? Então, eu acho que esse aí é o ponto principal. O André entendeu isso, que ele era uma Bíblia aberta, né? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios também, né? Vocês com cartas abertas, são Bíblia aberta, a pessoa está enxergando o que vocês fazem. Então, provavelmente, André, ele entendeu isso. E André olhava para as pessoas com o olhar de Cristo, né? Porque os gregos chegam para ele poderia dizer assim, não, vocês não são judeus. Não são judeus, não vou pregar para vocês, mas não, ele leva para Jesus. Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês, aí vocês ficam à vontade para decidir quem vai começar primeiro aí. E quando a gente encontra uma pessoa, entre aspas, difícil, essa pessoa é difícil de entregar para Jesus, essa pessoa é difícil até de lidar com ela. Pessoas difíceis também merecem ser evangelizadas? Jesus, ele lidou com pessoas difíceis, né? Entre os discípulos haviam personalidades diferentes. E Jesus trabalhou com elas, amando as pessoas a despeito das suas personalidades. Jesus foi paciente, Jesus foi amoroso, Jesus foi atencioso. Existem pessoas que resistem realmente à pregação do Evangelho. E a forma com que nós temos para continuar levando essas pessoas ao Evangelho é continuando sendo amigo delas a despeito do não. Mesmo que a pessoa rejeite, às vezes a pessoa até ridiculariza a religião, a fé, a observância do sábado e tantas outras coisas. Não vamos com isto
permitir que uma barreira, um obstáculo seja criado. Continue sendo amigo dessa pessoa, continue sendo simpático, continue considerando essa pessoa a despeito da reação que ela teve a um convite, a uma palavra de atenção em relação a alguma coisa das Escrituras. Em algum momento, essa pessoa difícil pode passar por uma situação problemática e talvez ela se lembre de você. E pode ser oportunidade para abrir a Bíblia, ler uma promessa e fazer uma oração. Agora, para mim, pastor Felipe, um aspecto que a gente deve entender na questão de trabalhar com pessoas difíceis é a gente desistir. Alguém disser assim, mas já falei, foram tantos anos, já disse, a pessoa, inclusive, como mencionei aqui, pode ridicularizar. Vamos ser pacientes, vamos ser perseverantes. E um detalhe importante, quando nós trabalhamos com alguém para levar as pessoas a conhecerem a Deus, a sua palavra, nós temos que entender que o mais beneficiado somos nós mesmos. Porque quando nós falamos, nós temos que viver. O próprio Jesus disse, as palavras estão relatadas lá em Atos, no capítulo 20, mas o próprio Cristo disse, porque lá Paulo menciona que foi Cristo que falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, mais felizes nós somos, porque nos alimentamos dela também. E a gente precisa nunca esquecer que os mais difíceis somos nós mesmos, né? Sim. Se a gente desistir de uma pessoa difícil, a gente está dizendo assim, Senhor, desiste de nós também, porque nós somos todos difíceis, né? Tem uma citação interessante aqui também, desculpa estar indo nessas citações, Tranquilo. mas é muito interessante aqui o Desejado de Todas as Nações, um livro que para mim é um dos livros mais maravilhosos que já li, né? Mas diz assim, ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. E eu pensava, né, pessoa difícil é aquele homem que estava pendurado na cruz junto com Jesus. Estava morrendo, estava prestes a morrer, e foi nesse momento que Jesus falou para ele palavras amorosas, né? Quando ele diz, uma coisa te garanto, você vai estar comigo, você vai estar comigo. Jesus não criticou, Jesus não perguntou, agora você está na mesma situação que eu, você está pedindo ajuda, é agora só? Não. Jesus olhou para ele e disse, eu vou te dar esperança e eu te garanto uma coisa, você vai estar. E são essas palavras de Jesus que, tanto para nós primeiramente, que nos incentiva a dar oportunidade para outras pessoas. Quando a gente começa a ter esse Espírito de Jesus, repito uma palavra que já repeti várias vezes aqui, uma revolução dentro da igreja começa a acontecer. Às vezes nós estamos preocupados porque nós precisamos de crescimento de igreja, por quê? Porque essa é a missão. Sim. Nós queremos que Jesus volte na nossa geração e ele vai voltar quando o evangelho seja pregado. Mas para que isso aconteça, tem que haver espírito na nossa vida. Esse espírito que transforma e revoluciona, para que a gente chegue até as pessoas difíceis. Pastor Jorge, eu vou usar o seu exemplo para trazer mais uma lição preciosa para nós, porque a história aqui do bom ladrão que estava ao lado de Cristo, quando Jesus estava crucificado, foi citada aqui no nosso guia de estudos. Eu imagino que aquele homem, ele deva ter ouvido algum sermão de Jesus, algum comentário, porque ele afirmou para o outro que pedia para que Jesus tirasse dali, dizendo o seguinte, nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez. Se ele mencionou aquilo, não é porque ele viu a inocência de Jesus ali naquele momento. Certamente ele sabia algo a respeito de Cristo, mas não havia aceitado. Por isso é que nós temos que entender que as pessoas difíceis, as pessoas que não aceitam, continuar testemunhando e trabalhando com elas, porque quem sabe, a decisão venha no momento derradeiro da sua vida. Eu citei aqui o exemplo da minha mãe com meu pai, foi isso que aconteceu lá em casa. Foram anos e anos e anos, no momento derradeiro da vida, o meu pai entregou a sua vida a Cristo. Então essa história recordada pelo pastor Jorge diz que ninguém é difícil para Deus. No momento certo, um coração se rende à ação do Espírito. Amém. Nós estamos nos aproximando aí do fim do nosso programa, né? E aí a gente percebe que Deus vai abrindo oportunidades, né? A gente não tem mais tempo, infelizmente, aqui de tratar do assunto, que é muito rico, teria muito mais coisa para a gente falar aqui, mas fica essa lição para a nossa vida de que Deus, ele abre as oportunidades, mas a gente precisa olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, né? Eu quero agradecer pastor Toninho, muito obrigado por ter estado conosco. Pastor Jorge, muito obrigado por ter estado conosco.
E você aí que está nos assistindo ao longo dessa temporada, já percebeu que você precisa pregar o Evangelho, falar a respeito de Cristo e especialmente nós ouvimos e aprendemos hoje que a gente precisa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, do mesmo jeito que Jesus olhou para a gente, com amor, com paciência e com vontade de que as pessoas sejam salvas. Eu deixo você agora com o restante da programação da Novo Tempo e você se encontra com a nova equipe aqui no Lições da Bíblia na semana que vem. Um grande abraço para você.